Olá, olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Engenharia na Prática. Hoje a gente tem como convidado o Júnior Andrade, engenheiro civil. Fala aí, meu querido, tudo bem? E aí, tudo bem, Paulo? É um prazer estar aqui contigo nesse bate-papo e vamos ver o que a gente consegue levar de positivo para quem for assistir, né? Show. Esse cara tem uma história de vida, assim, muito mais incrível do que a profissional. Cara batalhador pra caramba, já tive a oportunidade de bater bastante papo com ele. Então, hoje ele vai contar um pouquinho sobre essa trajetória, os desafios que ele passou na engenharia, na vida, para, de alguma forma, contribuir para a sua jornada, para as suas decisões. Beleza? Vamos lá, meu querido. Vamos. Então, Pode a falar. gente queria bater um papo sobre, antes da sua carreira como profissional, como engenheiro, queremos falar das suas decisões durante a faculdade. Pode ser algo antes da faculdade que aconteceu, coisas durante seus desafios. Então, conta um pouquinho da sua jornada lá no início, quando você Então, escolheu fazer engenharia. então, o que acontece? Foi algo meio que eu costumo dizer que foi o destino, né, que me trouxe à engenharia, porque o que acontece? Eu tinha acabado de passar no NPOR, Núcleo Preparatório de Oficial da Reserva, do Legal. Exército. E aí eu estava crente que eu ia engajar, só que aí aconteceu alguns imprevistos e eu não engajei. E nisso que eu não engajei no Exército, é, já tomei aquela prensa básica da minha família, até por conta que, como eu sou de uma família bem humilde e tinha a pensão do meu pai, que meu pai era falecido, caso eu não fizesse algum ensino superior, ela ia se esvairir. Então ia comprometer a familiar. Então, a gente teve um bate-papo, uma conversa bem amigável entre família. E como eu tinha essa obrigação, digamos assim, de cursar o ensino superior para que eu conseguisse manter aquela receita dentro do orçamento da minha família, inicialmente, era um período que eu vinha muito atlético, eu jogava bola, cheguei a quase jogar a Copa São Paulo de futebol juniores, e eu pensei em educação física. Eu falei, eu quero fazer educação física. E aí, nesse bate-papo com a minha família, o meu irmão falou, não, calma aí, você é novo, eu sei que você gosta e tudo mais, só que a gente tem que entender. Foi o meu primeiro impacto de vez, assim, com a necessidade, não com a necessidade, né, porque a necessidade do dinheiro a gente tende a bem cedo, mas eu acho que foi a primeira conversa tipicamente capitalista que eu tive, assim, e que para mim até me chocou um pouco. Meu irmão falou, olha, a nossa família não é de grana, na minha opinião, você tem que procurar algo que monetize, algo que te possibilite, posteriormente, você correr, procurar e ter as condições de correr atrás dos seus sonhos e aí fazer o que você almeja. Eu fui meio reticente, eu fui meio, assim, meio duro para aceitar e ouvir isso e tudo mais, só que aí depois de um tempo conversando com alguns amigos e tudo mais, eu pensei e falei, não, realmente, meu irmão tá certo. E aí entrei na saga de fazer os testes vocacionais. Aí essa parte é muito engraçado, cara. Aí eu fui fazer um que tem na Católica. Tem um na Católica, porque lá tem a faculdade de psicologia, e eu acho que é um programinha que eles têm, modelo lá, que faz isso, né? É um acompanhamento de 5 semanas, com psicólogos e tudo mais, aí tem umas dinâmicas, e beleza. Aí fui lá, tranquilão, fiz. Quando chega o resultado, cara, chegou teologia, história, cara, assim, tipo, tudo humanas. Aí eu falei assim, cara, e agora que meu irmão falou aquilo, eu concordo com ele. E aí? Fiquei nisso, eu falei, não, não. Aí eu pensei, cara, sabe de uma coisa? O meu pai, ele era operário de construção civil, né? Ele era armador de obra. Armador, para quem não sabe, para quem está assistindo e não sabe, às vezes eu sei que o seu canal não só engenheiro civil ou aluno de engenharia civil, mas como um todo assiste. Sim. Então é o antigo chamado ferreiro. É o que faz
as dobras no aço e tudo mais para fazer a armação da estrutura. Legal. E aí o que acontece? Eu falei, cara, não é possível que eu não tenha isso no sangue. Eu tenho. Então, bora lá. Aí fiz o vestibular, passei, e aí nisso, Ou é o que seja, acontece. você não deu ouvidos ao teste vocacional. Não, não. Imagina eu, padre, Paulinho. Imagina eu, padre. Então, não consigo imaginar, mas, Pois é. mas, mas tudo certo, seguimos. E eu vou te falar uma coisa. O complicado é que eu já falei o nome da instituição, mas eu tenho surgiu uma interrogaçãozinha assim no sentido de que eu acho que eles empurram os cursos que têm baixa procura, eles empurram assim como é o deu isso. E na verdade é para preencher Dá para uma vender o puxadinha ali, né? Eles dão uma puxadinha porque eles gostariam de encher mais a turma, né? De repente. Não, exato. Eu fiquei com essa pulguinha aí atrás da é, orelha. deixa E para lá. aí, e aí o que acontece? Aí eu falei, não, contrariei isso e falei, não, vou entrar na engenharia civil, porque eu já tinha o meu pai que era da área, e tenho um irmão também que trabalha de função prática na construção civil. Eu falei, não, deve estar no sangue. E, cara, foi assim, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Primeiro, por, assim, por, vamos lá, deixa eu organizar de forma que fique bem didática aqui. Primeira coisa, assim, primeira sensação que eu tive quando eu entrei na engenharia foi eu tô lascado. Tô lascado porque eu vim de escola pública, ensino médio de escola pública a gente sabe como que é e tudo mais. Não fiz cursinho para vestibular. E aí eu falei, cara, tô lascado. Aí fui procurar reforço e aí na época eu fiz para quem tá assistindo e não sabe, eu sou formado no Santa, tive aula com um mestre aqui que vos fala do outro lado aí, monstro. E aí o que acontece? É, entrei no. Não tinha esse reforço. O que eu fiz? Eu fui, mano, YouTube. Hoje em dia, tudo é YouTube. Aí eu peguei e, cara, tinha dificuldade na aula, ia lá e papirava no YouTube. Tal, 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 tal. Consegui me equiparar ao restante da sala e fui levando. Com o passar do tempo, porque no começo é o básico, né? Então, o básico não, é o comum, né? Que é para todas, a grade é comum. E aí acabou que não despertava tanto interesse assim. Porém, quando começou a entrar especificamente na parte de engenharia civil, nas matérias técnicas, aí eu falei, cara, me encontrei. Legal. Show. E aí, o que colaborou para isso? Que é uma coisa que eu indico para todo mundo que está assistindo. Cara, entrou na faculdade, faz estágio. Faz estágio de cara. Já para tu saber, porque assim, ó, a ordem cronológica da coisa que eu indico para todo mundo é o seguinte, ó. Você pretende, porque assim, para mim, eu não sei para geral, mas para mim, o ser humano com 18 anos, ele não é capaz de definir o que ele quer para ele. Tipo assim, na questão de profissão, porque por ausência de experiência de vida. Sim, é E aí difícil. dentro, e aí dentro disso, eu recomendo para todo mundo. Se a matéria, se a profissão pretendida for de nicho técnico, faça um curso técnico antes, que aí ele vai te dar aquele primeiro contato com a profissão e você vai ver se realmente, e você vai ser um acadêmico muito melhor se você fizer o técnico antes. E isso Legal. eu sou possível. Porque eu meio que encavalei, né? Eu fiz o técnico durante a faculdade, por um momento pontual que mais para frente eu exponho. Aí, aí beleza, eu tive esse comecei a gostar, né? Comecei a gostar e tudo mais. E eu larguei, é uma coisa muito importante passar para todo mundo, porque assim, o estágio, principalmente no começo do curso, ainda mais hoje, nesse período de crise, cara, é para ganhar merreca. É tipo assim, para ganhar. Meu primeiro estágio foi R$ 400. E aí, olha uma coisa que engraçado. Eu tinha. Eu trabalhava no. Na época, eu trabalhava com. Quando eu estava prestando o exército, eu trabalhava numa empresa de TI, que foi minha primeira formação técnica. Fiz um curso de informática técnico, né? E eu trabalhava na Diebold Inc. É uma multinacional que faz manutenção de. O principal nicho dele é trabalhar com
com banco, né? É trabalhar com banco e... Só um instante aqui, desculpa. É trabalhar com banco e fazer manutenção dos caixas eletrônicos. E aí, eu trabalhando no banco, no Itaú, a gerente que pedia várias informações para mim, ela falou assim, meu, você é muito inteligente tal, e tudo mais. Cara, eu gostaria que você trabalhasse comigo aqui. Do nada, assim, do nada. Eu gostaria que você trabalhasse comigo. Eu falei, mas como assim? Eu não entendo nada. Ela, pô, mas você não entende de informática? Você está arrumando tudo aqui, você entende de informática. A vaga que eu tenho é para caixa. Você está fazendo engenharia. É tudo casa. Aí ela até brincou. O dono do banco, ele é engenheiro. O fundador do banco é engenheiro civil. Aí eu falei, Engenheiro faz nossa. tudo. Então. Aí, o que acontece? Aí eu peguei e me inscrevi no processo seletivo. Me inscrevi no processo seletivo e tal. Aí passei na primeira, passei na segunda. Aí fui para São Paulo, cara. Eu nunca tinha colocado um terno na vida. Fui para São Paulo, dinâmica, lá na Faria Lima. Mal tinha subido para São Paulo. Nunca, mano, eu acho que, sei lá, eu só tinha pego o metrô 2 vezes. E aí o pessoal tudo no metrô ali me olhando ali. Tipo, eu acho que eu queimado de sol, pessoa, de terno ali, o terno um pouco maior que meu corpo, o pessoal deve ter falado, cara, esse cara, velho. Aí, beleza. Aí, beleza, fui na entrevista, pô, fui bem sucedido na dinâmica, por conta que, assim, eu sou uma pessoa muito comunicativa. E aí, dentro disso, como era um perfil que eles buscavam de caixa, mas de caixa para venda de produto, então casou muito. Eu já tinha uma experiência com venda de produto, né? Eu sempre fui meio que, desculpa até o termo, mais roleiro, assim. Eu sempre fui de fazer venda, mas não venda direta. Mas eu sempre fui de negociar certos insumos, assim, certas coisas. Aí o que acontece? Aí fui, foi bem sucedido. E aí eu tava com uma dificuldade. Na época, eu tava com uma tremenda dificuldade, porque assim, é aquilo que é um paradoxo que muita gente vive aqui, que vai assistir isso, eu tenho certeza. É tipo assim, correr atrás do estágio e o estágio cobrar experiência. É tipo, what the fuck? Cara, Não tem aí sentido, né? nenhum, cara, Não nenhum. tem. E aí, O que eles correndo atrás do estágio. o que eles precisariam cobrar era, cara, você está disposto a aprender e é o mínimo. Porque, mas óbvio que a pessoa vai falar que tá. Mas, cara, aí você que faça testes para você ver realmente o interesse da pessoa. Então, testa a Sim, pessoa nesse ponto, não buscando experiência no momento que o cara só está estudando. sim, então, é uma coisa que está até em alta no LinkedIn, né? Que eu vejo muitos CEOs e executivos postando e sendo favorável a essa narrativa, que assim, o pessoal que contrata, ele tem que contratar pelo brilho no olho, Sim, pelo querer do profissional de fazer parte daquele sistema corporativo, daquela corporação e de progredir dentro da empresa. Eu concordo. acho que essa é a premissa, né? É isso aí. Eu vi que é legal uma coisa que você fez, que eu notei durante a graduação, foi 2 pontos que você falou: vendas e comunicação. Cara, são 2 coisas que a gente não aprende na faculdade, a gente não aprende na infância. A gente se joga, a gente começa a falar, tem gente que fala mais, tem gente que às vezes faz negócios de brincadeira quando criança, mas é tudo de forma natural. Quando a vida te cobra vender, negociar, falar realmente de uma forma persuasiva, as pessoas travam, as pessoas têm medo na hora de uma entrevista, não conseguem se expressar. Você participou de diretório acadêmico na faculdade, né? Você sempre falou muito, o cara sempre foi muito comunicativo, isso foi muito legal. Vendas, se você não sabe se vender, fala, não, mas eu não vou trabalhar na Casas Bahia, por exemplo. Não, velho, mas vender, você vender uma ideia, vender um projeto. Então você precisa desenvolver essas coisas que às vezes o pessoal deixa de lado durante a faculdade. Então, quer dizer, são as experimentações que você está falando, fazer estágio logo de cara, trabalhar, que seja em outras áreas, mas que sejam áreas que vão te desenvolver de alguma forma. Então, isso que você está falando agora são pontos muito importantes para o cara aproveitar melhor a faculdade. Exatamente, assim, eu acho que a gente tem que sair um pouco da bolha, assim, da bolha do tradicionalismo e entender, assim, cara, quais são os skills
que um engenheiro tem que ter? Ah, estudar bastante a profissão, então assim, pô, eu quero ser engenheiro civil, como foi meu caso, mesmo não sendo minha paixão, no momento que eu fiz, eu pesquisei bastante. E eu e o que acontece? Por eu ter esse perfil de liderança, sei lá, pelo menos minha mãe e meus professores falavam do ensino fundamental e médio. É, qualquer coisa briga com eles. Mas por eu ter esse perfil e tudo mais, o que acontece? Eu fui pesquisar e vi aonde dentro da engenharia que eu mais me encaixava. E aí eu já entrei na faculdade sabendo que eu queria ser engenheiro de campo, por conta que engenheiro de campo faz gestão de pessoas, tem um contato com o profissional fim, faz a administração, mas Legal. é o que é mais que utiliza mais desses skills de comunicação, de venda, que é o que eu sou, negociação, que é o que eu me julgo bom, né? Sim. Me julgava desde então. E aí o que acontece? Aí eu entrei, aí voltando no que a gente estava falando, né? Eu entrei no. Aí passei a cursar, tive essa dificuldade de me equalizar com o restante, né? Eu também tive muita Da, dificuldade. Se a gente não tem, se a gente tem dificuldade, foi o que você falou, YouTube, cara, a gente precisa cara, correr, não é reclamar, de querer reclamar lá na frente quando se formar e falar que não teve uma base. Não, velho, você tem que fazer sua parte, né? mano, e eu vou te falar uma coisa. Hoje em dia, cara, se tem uma coisa que me deixa pé da vida, cara, pé da vida, eu fico pé da vida. Cara, o cara ou a mulher, quem que seja, com um smartphone na mão, com internet, mexendo em rede social e abrir a boca para pedir informação de onde é uma rua. Cara, dá vontade de pegar tapa assim, ó, no celular dele, vai sair fora daqui. Pô, Então, aí tu, por educação, tu responde, né? Mas, cara, qual é a lógica, cara? Pô, o cara não tem um Maps, o cara não tem um Waze, é preguiça de chegar lá e colocar? às vezes é preguiça. Às vezes tem esse negócio da É, preguiça que te barra, porque às vezes até você tá numa entrevista, o cara faz uma pergunta, aí, cara, por preguiça de ter pesquisado, por exemplo, você vai na empresa, no mínimo você tem que estudar a empresa. Aí o cara te faz exato. uma pergunta básica dos valores, propósito da empresa, a pessoa não sabe. Fala, pô, meu, aí você já perde a oportunidade de cara, porque você teve a preguiça de, no mínimo, estudar sobre a empresa. Eu já passei por isso. Eu já Cara, fui numa não, entrevista sem estudar a pô, empresa saca. e tomei pau. Ó, dentro disso, cara, olha isso, cara, que aconteceu comigo. Eu vou pegar esse gancho, utilizar esse gancho, que, cara, aconteceu uma coisa muito engraçada. Um colega de engenharia, agora há pouco, um colega de engenharia, eu falando com ele, aí, como que tá? Ele, pô, tô trabalhando em outra área, tal, não sei o quê. Eu falei, pô, eu tô empreendendo, mas como eu não tô conseguindo muito contrato por hora e eu não tenho capital de giro, eu tô buscando entrar em uma empresa para capitalizar e aí depois eu empreender de forma mais tranquila. Aí ele falou assim, cara, teve uma consultoria que eu pagava que me ligou aqui com uma vaga aí em Santos, que tá trabalhando em São Paulo. Tu não tá afim? Eu falei, tô, lógico que tô. Passa o contato dela aí. Aí passou o contato dela, entrei em contato, tal, beleza. Aí ela passou, tipo, bem vagamente o que era a vaga. Aí pediu meu currículo, mandei, beleza. Cara, daqui a pouco entra a mulher do RH, empresa multinacional. Entra a mulher do RH em contato comigo. Aí, assim, é, só para ilustrar, ela tinha pedido, ela falava que era para supervisor de obra. Beleza, supervisor de obra, cara, eu já fui fiscal de obra, eu sou técnico de edificação, eu já atuei como técnico de edificação, então falei, tranquilo, já estou preparado, eu vou. Aí eu peguei, li a base da empresa e tal, e fui para a entrevista. Cara, quando chegou na entrevista, o cara pega e fala: ah, não, então, a vaga é para inspetor, que é diferente de supervisor de obra. Supervisor de obra é algo mais nichado. Inspetor, tu já entende que é algo industrial, que é algo mais que exige, que são outros processos que na faculdade de engenharia civil tu nem tem base disso, dessa parte de inspeção, de qualidade em si, nem Sim. tem, isso aí é uma especialização. Mas enfim, aí, beleza. Aí, no meio da reunião, o cara fez essa pergunta-chave, que para ele eu vi que era diferencial. Ah, o que você sabe sobre a empresa? Aí eu peguei e respondi. Falei, que é uma empresa de certificação, que trabalha com gestão de qualidade e tal. Aí ele, mas quais são os produtos? Aí eu falei, então, eu não sei efetivamente. Não, ele falou, mas me conta mais, com mais detalhes. Eu falei,
efetivamente, não é algo que é comum. Minha experiência toda, ela é na parte de construção civil, não é na parte industrial. Então, eu mesmo lendo e me inteirando da empresa, eu não consegui muita coisa identificar e entender o que é efetivamente o que faz, né? Sim. E aí o que acontece? Aí ele se demonstrou meio chateado e tudo mais. E o que ele fez, cara? Eu ainda acho que foi um migué dele. Eu acho que foi. Não, porque eu tô procurando alguém que tem espírito empreendedor, não sei o quê. Lá, lá. Aí ele, calma aí rapidinho, que eu tô recebendo uma ligação aqui. Aí tocou, pegou no telefone. Cara, aí eu tô aqui, igual eu tô fazendo a live contigo, numa gambiarra aqui, que tipo assim, tem o meu note aqui e eu tô encostado na. Aí saca só, cara, na hora que ele falou isso, sabe o que eu fiz, ó? Peguei aqui, ó, pum, uma aba, joguei o site da empresa, pum. Mano, enquanto ele tava na ligação, eu fui colhendo o máximo de informação que eu podia, blá, 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 blá. Aí quando ele finalizou a ligação, aí eu assim, então, dentro do que você tava falando antes, tem isso que eu tinha esquecido, tal, dei mó migué, e blá, 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 blá. Aí ele assim, mas aí tá parecendo que você procurou no Google e tudo mais. Eu falei, não, na verdade é que no primeiro contato, como é uma empresa que eu sempre quis entrar, gera aquele nervosismo. E aí, agora que com esse tempo da sua ligação e tudo mais, eu consegui raciocinar melhor e lembrar de algumas coisas que eu tinha lido. Aí Boa. o cara já deu uma risadinha assim, tipo, que sacana, mano. Ele sacou qual que era a parada. E eu acho que ele foi meio que um teste, entendeu? Pra ver, sei lá, eu acho. Mas enfim, também se não foi, eu me saí bem. Tá tudo Aí certo. tal. Então, aí isso eu só fui pontuar, porque como tu levantou esse tema aí, né, da questão de estudar a estrutura da empresa e a história da empresa e Sim. a atuação dela, é uma coisa que eu ressalto aqui que é muito importante. Igual nesse caso, esse gestor que me entrevistou, ele tinha como primordial isso. Então, assim, ele até comentou depois, no final desse contato que a gente teve, ele falou que teve um estagiário, cara, que acabou dando uma aula para ele da empresa. Ele falou: não, nem vou perguntar de nada, tá contratado. Tipo, ele falou uma coisa tão a fundo da empresa que ele nem sabia. Aí ele que foi pesquisar. Aí ele pesquisando, ele viu que era aquilo mesmo. Não sei se ele mandou no grupo, do WhatsApp da empresa, não sei o que foi. Ele foi pesquisar ali, né, dentro do âmbito corporativo e viu que era aquilo. Aí ele falou, nossa, aprendi isso agora, tal, não sei o quê, já contratou o cara. Então, assim, Que tem legal. muito gestor que, para avaliar numa entrevista, ele leva muito em consideração isso. Então, é muito importante que tenha essa pesquisa prévia, que perca esses minutinhos, assim, estudando real sobre a empresa, É bom. que isso eu fiz na experiência, nesse processo do Itaú, eu fiz bastante. E aí eu sabia que o Setúbal, que é o fundador, ele é engenheiro civil e tudo mais, e eu estudei bastante, assim, desde a formação, quais bancos ele comprou e aglomerou e tudo mais. Então isso é muito importante, isso te Show. diferencia bastante, dá uma tranquilidade fera na hora É, da é entrevista. porque as pessoas se conectam com histórias, se conectam com Exato. pessoas. Então, às vezes, a, é um link ali que você jogou no meio ali, referente a algo da vida pessoal da pessoa, porra, te conecta com a pessoa e fala, pô, legal, gostei desse cara, gostei dessa moça. Então, isso é legal. Então, você tem que estar preparado e lutar com as armas que você tem. Ah, pô, já fiz palestra online que o som simplesmente sumiu, não passou o som do notebook. Eu falei, meu, o que eu faço? Estava numa palestra de desenvolvimento pessoal. Aí o meu celular estava por perto, eu catei o celular com a mãozinha aqui embaixo da mesa, rapidinho, consegui entrar no site, achar uma música referente ao que eu estava falando, fui lá, coloquei perto do notebook, ou seja, você não tem que dar desculpa, você tem que se virar, velho. Você tem que mostrar que É, você tem jogo de cintura e tentar não transparecer nervosismo, falta de preparo. Mesmo não estando preparado, estando nervoso, é tentar pelo menos passar que você tá calmo e tá disponível para aquilo que você quer. E faz parte. Esses exatamente. são desafios que a gente encontra durante a faculdade, né? Exatamente. E assim, isso são coisas, esses skills pessoais, de desenvolvimento pessoal, são coisas que. Uma coisa que a gente vai falar mais para frente, né, da minha atuação política, é,
são coisas que eu até brigo para que tenha isso no ensino base. Então, assim, a gente tem que ter conhecimento sobre essa parte de mercado financeiro já na base, no ensino fundamental. A gente tem que ter treinamento de oratória, a gente tem que ter treinamento de venda, a gente tem que ter treinamento de persuasão, a gente tem que ter a rotina, igual nos Estados Unidos, de promover debates, a gente tem que formar liderança e fazer com que os jovens eles se formem mais cérebros pensantes, que isso foi coisa que, assim, no nosso plano de estudo do MEC e tudo mais, durante muito tempo eles sucatearam isso de propósito, para formar chão de fábrica, para E formar robôs. operário. Robô, que, tipo, E não robô. pensa e boa. Sim. E não pensadores que realmente vão olhar, vão discutir, vão conversar em grupo, vão debater. Não, o cara simplesmente é aquilo que aprende muitas vezes na faculdade. Simplesmente, calcule isso. Aí você já vai com aquela resposta pronta. Não faz o cara usar a imaginação, a criatividade, o cara trabalhar ali, discutir, que discuta, faz parte do show. Você vai ali, bota o negócio no jogo. Então, não tem. A faculdade, realmente, durante muito tempo, foi muito focado simplesmente em um cara ser, por exemplo, na engenharia, ser bom em calculadora. Isso não é o Exato, suficiente para a vida. exato. Não é. Exato, e assim, ó, e uma outra coisa que é até uma... Eu entendo que, assim, eu acho que, igual no caso de engenharia civil, é uma coisa que eu formei depois de formar, eu formei essa linha de pensamento depois de formado, que eu acho que, assim, teria que ter algo que dividisse, assim, ó, quem quer ir para o lado mais acadêmico e quem quer ir para o lado mais prático e operacional. Por quê? Por que eu digo isso? Porque é o seguinte, ó, a pessoa que ela vai mais no acadêmico, supondo, ela beleza, que aí ela vai ter que deduzir todas as fórmulas, tudo mais, e entender a fundo. Só que a pessoa que, supondo, que vou ser um engenheiro de campo, que eu quero ser um engenheiro de campo, o que eu preciso? Eu preciso saber as fórmulas que eu vou aplicar de forma rápida para resolver o meu problema. Então, assim, eu acho que isso também é uma questão que poderia ser reavaliado no processo educacional do ensino superior, isso de todas as áreas, assim. Sim. Não sei se concorda comigo, mas eu acho que é uma coisa que também poderia ser levantada. Sim, cara, a gente tem que pensar de uma forma sistêmica. Nada, Sim. nada funciona de apenas um jeito, por apenas um Isso. caminho. Não é Não, por aí. e assim, é humano, tem que entender que são indivíduos. Não é uma coisa, tipo, o que é para ti, o que é para ti fácil, o que é para ti prazeroso, prazeroso. Igual eu lembro, assim, eu tinha acabado de entrar, cara. Eu já expus aqui que eu não amava engenharia. Hoje eu amo demais, e eu vou falar depois o porquê. Sim. Mas eu não amava. E aí a professora lá fazendo aquelas derivadas malucas, tal, 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 e depois ela parava assim, suspirava, nossa, não é lindo isso aqui? Meu, a classe, metade da classe Que cascava o top! bico. Que top que ela achava isso, né? Sim, Que você vê a sim, paixão que ela tinha. Mas tem o outro lado. é, Tem um, outro um monte de lado, gente sentado lá, não tipo, entendendo nada. exato, então é esse senso que você tem muito. Eu lembro das suas aulas e tudo mais, que tu busca fazer com que o pessoal tenha um entendimento real. Tiver que explicar 10 vezes, de 10 vezes diferente, você vai fazer isso. E que eu vejo que principalmente em universidades que são de nicho técnico, de matérias técnicas, grades técnicas, às vezes é meio rígido, né? Meio travado nesse sentido. Sim, legal. Então, ou seja, as dificuldades durante a faculdade são as mesmas. Tem lugares que são piores. Nós vemos de uma formação que ainda a gente teve muita prática. Tem lugares que é totalmente teórico, que você não vê realmente Isso, nada na prática. Então, ou seja, tem lugares que, para esse lado que a gente está falando, de usar a imaginação, criatividade, a pessoa já trabalhar liderança, comunicação e tudo mais durante uma faculdade, tem lugares que não tiveram a base, tipo assim, não tão forte, mas foi menos pior, vamos dizer assim, né, a nossa formação. sim, Então, sim. tivemos essa dificuldade. Aí o outro grande problema que eu vejo é quando se forma. Quer dizer, me conta quando você se formou, cara, porque Tá. quando eu me formei, eu fiquei feliz pra caramba, lógico, aí tem a festa
de fim de curso, puta, mó legal, todo mundo, a família, os amigos. Aí depois fala, eita, peguei agora. A frustração é incrível, porque dificilmente o cara já sai com uma baita de uma empresa trabalhando, o cara já está ali, puta sucesso. Não existe ainda isso, porque você acabou de se formar, cara. São 5 anos, Verdade, é apenas verdade. o primeiro passo, né? Nesse sentido, eu tenho até um hackzinho aqui para passar para o pessoal, que é o seguinte, cara, eu dou uma dica que ela é crucial, eu acho que tu vai concordar comigo. Qual é essa dica? É o seguinte, cara, chegou ali no terceiro ano para o quarto, foca em pegar um estágio, um estágio em uma empresa que tenha plano de carreira e que você vê que você vai ser aproveitado no quadro de funcionário, entende? Depois de formado. Não fica, porque tira o comodismo. Porque aqui eu estou ganhando bem. Porque aqui a empresa é multinacional. Não sei o quê. Cara, se tu não for ser aproveitado depois de formado, como acontece com 80% mesmo você sendo um bom profissional, se você não tiver espaço para crescer ali dentro da empresa, sai fora, cara. Vai procurar uma que tu sabe que tu vai permanecer na empresa. Isso é uma coisa que entra bastante nisso e que é essencial. Agora já... Concordo. Concordo, Aí, também só adicionando, você sim. escolher, não simplesmente ser escolhido, né? Tipo, não, que Não, apareceu, eu tô dentro. Cara, tem um certo não. momento que no começo você vai lá, testa, vê se gosta, testa, vê se gosta. Cara, você vai participando de vários trabalhos, aprendendo, tendo muita experiência no começo. Aí depois você tem que falar, cara, que agora eu vou escolher. Então, saca só. Dentro disso também, uma outra coisa que aconteceu comigo, e eu vou passar que isso é importante para quem está assistindo, eu acho que muita gente passa por isso, que é o seguinte: eu busquei exatamente isso que tu está falando, Paulo. Eu não ficava muito tempo em uma mesma empresa, mesmo que fosse estágio, justamente por isso. Então, meu primeiro estágio foi, para quem é da engenharia civil, vai se ambientar. Mas, assim, só para entender de maneira geral, meu primeiro estágio era numa empresa de controle tecnológico. Logo em seguida, eu fui para uma que trabalhava com obra e gestão portuária. Aí, logo em seguida, eu fui para um que era conjunto habitacional. Então, isso em várias áreas. Para mim, eu entendo que isso, em período que você ainda não se formou, é o ideal. Porém, eu sei que tem aquela implicação, que foi o meu caso, tipo assim, às vezes tu tem que optar pelo lado financeiro porque tu trabalha e estuda. E se tu não trabalhar, tu não tem como pagar teu estudo. Então, eu acho que tem que levar isso em consideração São também. escolhas. Mas eu acho que o ideal não é aquilo, cara. O estágio, ele não é para tu chegar, entrar na empresa de estagiário, ficar 300, sei lá, ficar 3, 4 anos fazendo a mesma função, sendo um profissional para a empresa, um profissional de baixo custo, porque ele vai te atolar o estagiário faz de tudo, até café. Então ele vai te atolar de função, você vai acabar depois de uma certa experiência, você vai acabar executando até o que um próprio engenheiro executa, porém recebendo como estagiário. Então assim, você tem que pensar em você. E isso não é egoísmo. Isso é você ser uma pessoa que tem sua meta clara do que você quer para você. Então, se você quer trabalhar, pegar toda aquela bagagem de teoria que você aprende na universidade e aplicar na prática, e você ter esse contato na prática, eu entendo que é uma coisa essencial que você consiga fazer migrar entre os setores da profissão que você está se formando. Eu acho que isso é Daí, uma coisa bem importante. show. Agora vamos lá, vamos para os desafios de formados. Cara, onde você começou? Quais foram os seus perrengues? Então, cara, o que acontece? No meu caso, eu um ano antes, eu sempre, desde do primeiro ano da facul, graças a Deus e graças ao meu esforço de correr atrás e tudo mais, e da comunicação, de você conhecer pessoas, um outro hackzinho que eu vou dar aqui é o seguinte: tinha um brother que até é falecido, que ele esteja em paz, esteja com Deus, o Paulão, que você conheceu, entendeu? Ele falou para mim, cara, é uma coisa que eu nunca vou esquecer, velho. Ele falou para mim no terceiro ano, ele tava passando uma dificuldade que não tá conseguindo estágio, emprego na área, ele falou assim: "Pô, Juninho", ele até brincou: "Olha, isso não é exemplo para ninguém, tá? Vocês só suguem o que tem importância". Filtra. É assim, é aí. Ele: "Pô, Juninho, mas pô, tu vive no bar, cara. Tu vive no bar e como tu sempre tá empregado e nos melhores empregos.
Aí eu falei, pô, Paulão, é comunicação. É você entender que você ser um bom acadêmico não vai te fazer ser um bom profissional. Porque quando você entra no mercado de trabalho, são pessoas. Tu não vai lidar com um caderninho, com um papel quadriculado, e tu vai ter que. Não, a não ser que tu trabalhe em escritório de cálculo, enfim. Mas tu vai. Ou seja, pesquisador, enfim. Mas se tu for no mercado de trabalho, digamos que nesse âmbito corporativo, nesse âmbito prático, assim, da coisa, da profissão que tu está estudando, tu tem que ter essa parte de comunicação, tu tem que entender que são pessoas, tu tem que trabalhar esses skills. Então, foi uma coisa que eu passei para ele e eu acho que todo mundo tem que levar em consideração. Então, é importante, obviamente, extrair o máximo do universo acadêmico e do conteúdo que você está ali para consumir, mas sempre trabalhe em paralelo a questão de relações humanas. E quando eu digo relações humanas é o quê? Igual eu vim de uma família extremamente humilde. O quadro antes desses planos do governo, o quadro de profissionais da engenharia era tradicionalmente profissão de rico, digamos assim. Engenheiro, médico, tal, era profissão de rico. E aí eu não andava nem no círculo de social que existia engenheiros. Só que aí, pô, eu sempre fui louco. Eu falei, sabe Cara de de uma coisa, pau. cara? Eu falei, cara, sabe de uma coisa? Vou começar a me envolver nessas coisas, cara. Aí comecei a frequentar a barraca da engenharia, da Associação de Engenheiros lá na praia, já fiz amizade com um com outro. Aí daqui a pouco já fui convidado para um evento lá na Associação de Engenheiro. Aí daqui a pouco já fui convidado para assumir como eu já estava envolvido na política estudantil da faculdade, fui convidado para assumir como presidente do CREA Jovem e tal. Então, cara, Legal. a oportunidade sempre foi isso na minha vida e eu só falo o que funciona. Eu só dou de conselho o que funciona na minha vida. Então, assim, o que funcionou na minha vida é o quê? Eu criar as minhas oportunidades. Nunca teve oportunidade que para mim cair do céu. De tipo assim, eu tá deitado na cama jogando, sei lá, Free Fire, LOL, que na minha época nem existia, mas jogando Nem na isso minha. e receber uma ligação, ó, tem um emprego aqui para ti e tal, não. Comigo nunca existiu isso. Eu sempre fiz minha correria, né? Isso. Então, esse é um hackzinho que eu deixo que eu acho que é bem importante para quem está assistindo. E aí, Concordo, é quando. networking, né? Networking é importantíssimo, velho. Você tá participando. Por exemplo, algumas empresas que você tem vontade de trabalhar. Cara, seleciona 5 empresas. Cara, busca os eventos que elas participam, a feira de profissões. Você procura, cara, coquetéis. Velho, você precisa ser visto, você precisa participar, porque do nada você vai entrar numa roda, você vai bater um papo, cara, pô, o que você faz? Aí é só deixa. Aí você vai lá e dá seu pitch. E uma Exato, dessas você conquista alguma oportunidade que ela veio, nossa, caramba, foi sorte. Sim, eu acredito muito em sorte, mas a sorte de você ter criado, você ter preparado, ser guiado para chegar lá e pô, deu certo. exatamente. E assim, ó, uma outra coisa interessante, tem que ter esse feeling físico, né, de criar suas próprias oportunidades, mas também o que é muito importante é você entender que hoje tem a forma de você fazer esse network, que é a ferramenta que é o LinkedIn. Então, assim, eu sou um cara, tipo assim, ó, se eu tô candidato a uma vaga, beleza? Eu tô candidato a uma vaga, eu pego, velho, eu chamo o gestor da vaga, que eu pago o LinkedIn Premium lá, que eu recomendo, é muito bom. Eu eu chamo o responsável o que divulgou a vaga, aí eu vou buscar, nicho técnico, sei lá, a empresa é grande, mas é de um nicho específico. Eu vou ver quem é o gestor da área, entro em contato com ele, zero expectativa que ele me responda, porque às vezes o cara é super popular no LinkedIn, mas eu mando. E na maioria das vezes dá certo. Eu já conversei com muito cara que eu pensava que eu nem ia ter contato, só que assim, e aí, no que tu falou do pitch, é muito importante que você tenha o pensamento de que uma pessoa que ela é autoridade, que ela é importante e não te conhece, ela precisa que em um espaço de tempo, que é o que é recomendado para o pitch, não sei se tu vai concordar comigo, não sei se é a teoria que eu tive, 1 minuto, é. Então, eu trabalho sempre nessa base de 1 minuto. Então, assim, cara, é 1 minuto, isso no físico, né? 1 minuto que tu tem para, tipo assim, para tu atingir um gatilho dele, para gerar um canal de comunicação e pum, entendeu? Então, é 1 minuto. Então, tu tem que ser muito
safo, né, nesse sentido, né? E só acrescentando que eu aprendi com o Ricardo Bellino. O cara é um monstro. O cara é da parte de empreendedorismo assim, muito forte no Brasil e no mundo. Ele falou em relação ao pitch, muitos falam 3 minutos, muitos falam 1 minuto. Então você tem que estar preparado. Porque senão você o pitch de elevador, que falam muito, pitch de elevador, né? Você Isso apertou, mesmo. você tem que dar tempo de tu falar o que você faz, o cara gostar de você, apertou o botão, saiu fora. E ele ainda reforçou, ele falou assim, melhor que isso ainda esteja preparado no tempo que a pessoa te der. O cara fala assim, você tem 1 minuto, você tem que se virar em 1 minuto. Aí eu, só me preparei para 3 minutos, tá, velho? Já, você precisa estar preparado o tempo que a pessoa te der. Ó, e uma outra coisa, um outro hackzinho que eu vou dar pro pessoal, que é o seguinte, uma coisa que me ajuda muito a conquistar tudo na minha vida, a conseguir tudo. Eu não conquistei muita coisa porque eu sou meu cabecinha, mas então, tá dentro disso ainda. Dentro disso também já tem uma coisa, disciplina, porque se eu fosse uma pessoa disciplinada com mais esses skills que eu tenho, eu já tinha alçado voos maiores, mas eu creio que é tudo no tempo de Deus. Mas o que acontece? Além da disciplina, que eu já falei aqui, cara, é muito importante você estudar programação neurolinguística, as expressões corporais, porque para você entender que aquele seu assunto está agradável com aquela pessoa durante o pitch. Então, é muito importante que você consiga ler os trejeitos da pessoa para que você vá ajustando ali o teu pitch e consiga realmente entrar num canal de comunicação com a pessoa. Desenvolvimento pessoal, você falou isso, mas eu falei, cara, no meio dos... Aqui, ó. Esse aí eu tenho. Só não tá aqui próximo, mas esse aí eu tenho, e ainda autografado. Então, cara, isso aqui o desenvolvimento humano te leva a pontos que você nem imagina, cara. Você precisa se desenvolver. A parte comportamental, isso vai te ajudar muito em qualquer área que você decidir. Na hora que você passar por desafios, na hora que você fracassar, isso é normal, faz parte da sua jornada, né? Então, tem momentos que, por exemplo, você se formou, você ficou um tempo, com certeza você passou por alguns desafios que às vezes dá vontade até de desistir, mas você tem algo que eu também tenho. Por exemplo, que você teve uma perda muito grande, você perdeu seu pai. Cara, eu também perdi o meu. Então, cara, se a gente já passou por momentos dessa força, assim, vamos dizer, de teste para quem você realmente é formado, cara, o que é os desafios que as pessoas nos dão que vai nos parar? Então, isso aí E é uma outra coisa que eu tenho, assim, nessa parte de desenvolvimento, assim, sempre quando eu tô meio receoso e tudo mais, cara, eu procuro um espelho próximo, ou então, sei lá, hoje em dia a câmera do celular, e juro por Deus, cara, juro por Deus, isso é mania minha, é um ritual. Eu dou uns 3 tapas na minha cara e falo, cara, tu é foda, tipo, olha tudo que tu conquistou, olha tudo que tu já fez, tu é foda, então vai para cima. E eu faço isso porque, cara, o teu principal incentivador não tem que ser os outros, não tem que ser uma fonte externa, tem que ser para mim, que eu sou cristão, primeiramente Deus, e segundo, você, cara, tem que vir de dentro, tá ligado? Tua motivação tem que vir de dentro. Não pode deixar as coisas externas, fazer com que elas tenham relação nas tuas atitudes, entendeu? Você tem que te trave, tu não pode nunca. É isso, eu concordo, porque a palavra, né? Primeiro, palavras têm poder, isso a gente sabe. Existem muitos testes científicos, comprovadamente científico, que o que você fala, você atrai. Se você é uma pessoa muito pessimista, que você fala muita coisa negativa, cara, você vai ficar para baixo, você deixa as pessoas que estão à sua volta para baixo, ou seja, você acaba sendo excluído do meio das pessoas. Então, isso é comprovado. Seja uma pessoa positiva, fale coisas positivas e faz parte. Você com certeza vai muito mais longe se você cuidar dessa parte comportamental. Agora, fazer uma pergunta. No campo, na hora que você começou a trabalhar como engenheiro, cara, me conta um desafio de alguma obra, algum serviço, algum desafio que você teve aí que você, caraca, show. Então, o que acontece? O principal desafio foi que, assim, o primeiro projeto que eu participei foi a construção de um hospital. E, cara, eu nunca tinha trabalhado no hospital. E, assim, cara, hospital é muito difícil, muito, porque são várias matérias envolvidas. Cara, só de projeto é um calhamaço, porque tem gases,
tudo que não é convencional, tipo assim, normalmente, uma estrutura convencional tem gás, tá? O gás encanado, mas, tipo, são vários tipos de gases, aí tem o controle térmico, diferença de pressão, cara, muita coisa, assim, muita coisa que a gente não aprende, não tem zero base disso na faculdade, zero, zero, e tu tá ali no campo de batalha e tu fala, cara, tenho que desenrolar. E aí, mais uma vez, veio aquela parada do YouTube, eu pegar, e aí, só que agora foi diferente, não só YouTube. Eu já tinha um network estabelecido com pessoas, com profissionais da área, e aí, aqui, ó, WhatsApp, fulano, enchendo o saco mesmo, fala, fulano, pô, tá com um tempinho aí? Cara, me ajuda nisso, tal, 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 tal. E outra, cara, vou te falar uma coisa, assim, falam aqui, ó, isso é minha opinião, falam aquilo, que não sei o quê, que não é vergonha falar que não sei. Não, cara, no ambiente de trabalho, você sendo técnico, você tem que saber. Se você não sabe, vai mais um hack aqui, ó. Se você não sabe, mano, dá um miguezinho, fala, ó, vou no banheiro. Pum, vai pro banheiro, pega o celular, pesquisa e tu sabe. Entendeu? Porque tu saber pesquisar, tu sabe. Saber mexer no Instagram, ver fotinha lá, tu sabe. Então tu sabe pesquisar no Google porque tu tem a teoria da faculdade. Então Sim. é isso, cara. Não fala que, eu não sei. Não, não sei. Porque se eu sou um contratante, tu é engenheiro, tu diz para mim que não sabe, eu te mando embora na hora. Então, não, Tipo, essa não é a frase, né? Ah, eu não sei. Puta, deixa para próximo, chama outra pessoa. Não, velho, não faça isso. esse foi o principal desafio assim que eu tive, foi pegar um projeto que eu não tinha experiência prática, né? Por mais que eu tenha migrado de empresas em empresas, setores em setores, eu não tinha prática. E aí aproveitando aqui que eu lembrei de uma coisa, no assunto passado, isso de passar de empresa para empresa foi positivo para mim, só que para análise de currículo, para RH, gestoras de RH, não é positivo. Então, assim, é um risco que tu corre. Só que hoje em dia eu tenho minha bagagem, para mim foi positivo. Então, mais uma vez, eu não estou falando que o expert tal, tal, tal falou. O super engenheiro Mega Blaster falou. Não, eu estou falando o que funcionou para mim. Diante da minha história de vida, de uma família humilde, o que funcionou para mim. Foi isso. Aí, só que tudo é uma mão de via dupla, né? Sim, não é Aí uma agora, regra única. Tem exato. gente que vai achar que você não se encontrou. Por exemplo, eu não me encontrei, eu participei dessas áreas, mas não foi ali que eu me apaixonei, não foi ali que como você falou, os olhos brilharam, né? Cara, faz Sim, parte. Alguns falam assim, puta, o cara não para, então o cara deve ser péssimo como pessoa ou como profissional, mas o cara fica pulando de galho em galho. exato, Depende de quem exato. está te analisando e como que a pessoa analisa, né? E Exato, então, mas avalia. na verdade, no meu caso, na verdade, Paulinho, não foi nem um nem outro, foi mais por escolha minha, entendeu? Sim, Uma sim, outra oportunidade foi porque o contrato era curto, porque o primeiro estágio que eu entrei, o contrato era de 6 meses, não tinha renovação, sim. porque É que às vezes a eles. pessoa julga sem nem Ah, te sim, dar uma quem tá olhando. oportunidade, julga desse jeito, né? Exato, quem tá olhando sim. E aí o que acontece? E aí foi isso. Aí esse foi o meu maior desafio, entende? Recém-formado, já com a responsabilidade de engenheiro, ter que assumir um projeto que eu não tinha base, que a faculdade não me deu base e que as minhas experiências práticas de estágio, já de profissional da área, né, segmentado na área, que eu não tinha essa experiência. E aí, mais uma vez, eu tive que colocar esses skills de quê? De tu ter essa mentalidade empreendedora de tem um problema, beleza, mas aí, como que eu vou solucionar? Tal, é isso, cara. O engenheiro é resolver problema. Pronto, é o resumo da profissão. É resolvedor de problema. Bem didático. É isso, cara. Tu não pode gerar problema para o teu contratante. Tu tem que solucionar o problema. É para isso que a nossa hora é cara, né? Ou já foi, porque hoje em dia também. Então, antes de ir para os próximos passos do Júnior, hoje você está envolvido muito com a política, Sim. então, projetos sociais, e você empreende na área da engenharia. Cara, o que te move aí, velho, nesse meio? Onde você mais gosta de estar? Porque o pessoal é muito engessado que, cara, engenheiro tem que pegar a carteira de trabalho e tá lá, uma empresa, eu sou engenheiro dessa empresa. Não, cara. Ó, eu vou te falar que Te o que define, mais me. não te define. Não, nem um pouco. E assim, o que eu mais trago de bagagem da engenharia
que se eu pudesse eu faria de novo, é o seguinte, é a visão analítica da coisa, é a visão de tudo rápido, é a lógica, são essas coisas que tu tem que trazer da engenharia, entendeu? Tu não pode ser amarrado, tu não pode ser engessado. A não ser que o sonho do cara não, aquele sonho dos anos, sei lá, dos anos 80, dos anos 70, que não, quero entrar em uma grande empresa, ou então quero prestar um concurso e ter a segurança e tudo bem. Até o Aí, dia de que eu me aposentar, né? exato. Com apenas Aí uma oportunidade de chance, já era. então, como eu não quero nem ter aposentadoria e não precisar de aposentadoria, então eu penso um pouco diferente, né, nesse sentido. E, assim, o que acontece? Hoje, né, como devido a essa crise pandêmica e tudo mais, quando eu saí dessa oportunidade que foi do hospital, da construção desse hospital, eu já estava eu tenho um histórico, né, político desde cedo, né? Eu sou fruto de um projeto social, então assim, se hoje eu não entrei por vias erradas da sociedade, que a gente sabe que existe, foi por conta da base que eu tive num projeto social que atuava na comunidade que eu residia, e eu sempre desenvolvi ações sociais. E quando eu entrei no ensino fundamental, eu vou tentar ser bem breve, tá? Quando eu entrei no ensino fundamental, eu vi que tinham pautas ali que os alunos tinham, que era em comum com os professores e pautas divergentes, e que a pessoa da diretoria meio que cagava. O que eu fiz fui estudar uma forma que a gente conseguiria ter força para ter essa representatividade. Aí eu conheci a estrutura de Grêmio Estudantil. Aí fui o fundador do Grêmio Estudantil, ali no ensino fundamental, e aí, cara, ali foi a veinha da democracia saindo. Aí depois disso que eu, pô, aonde eu sou bom, aonde eu consigo fazer a diferença para a sociedade, porque eu acho que é isso, né? A gente tem que entender que em tudo que a gente faz, a gente tem que entender a função social daquilo. Beleza? Tu não pode ser bitolado assim, eu tô fazendo porque dá dinheiro, igual era tipo assim, se for analisar de maneira fria, o que eu falei lá no comecinho pode ser interpretado assim. Mas não, tu tem que buscar, tu tem que buscar fazer algo por prazer e fazer algo que entendeu, que tu goste. E aí o que acontece dentro disso foi muito importante essa minha formação e essa velhinha ali eu digo que assim que você querer fazer parte da democracia, construir a democracia, fazer parte da política é como se fosse uma chama, aquela chama da juventude, que cada vez que tu vai vendo as merda, vai apagando, tal. Mas se você que critica em rede social e tudo mais, bibibi, ou então que você acha, julga que os políticos fazem errado, cara, vai ocupar espaço público. Vai se colocar, vai se preparar para ocupar esse espaço público, vai colocar o que você pensa como ideal na sociedade, entendeu? Então foi isso que me norteou bastante. E aí isso, somado à minha formação de engenharia, cara, foi um conglomerado perfeito, entende? Que hoje eu tenho uma visão sensacional. E aí o que acontece? Show. Disso hoje, no hoje, eu além de empreender, eu tenho uma empresa que chama Andrade Engenharia, que é uma empresa que faz manutenção predial. Além de empreender, eu dedico bastante tempo, bastante do meu tempo, seja criando conteúdo, seja construindo meu projeto político, porque assim, eu tenho uma paixão enorme por política, eu me vejo muito dentro da política, eu me vejo muito, já tenho um histórico, né, de militância, de defesa da política do jovem, de despertar o interesse do jovem para a política, tanto que um dos projetos que eu tenho é levar uma palestra tanto para a escola fundamental, ali nono ano, ensino médio e universidade, para fazer com que o jovem se interesse por política, aprenda de maneira didática o que é a política, o que é a democracia, e que entenda que ele tem que assumir o seu papel de protagonismo na construção da democracia, que nada mais é a construção do nosso dia a dia, da nossa sociedade, né? Então, isso é muito importante. Então, assim, hoje, basicamente, eu vivo assim, tive essa experiência toda, né, de projeto social e tudo mais. Hoje eu desenvolvo projetos sociais. Isso, além de desenvolver projetos sociais, tenho essa minha atuação na política. Para quem não sabe, eu fui candidato a vereador. Assim, se eu fosse eleito,
eu seria o mais jovem, e aí até na próxima, que eu estou construindo ainda o projeto da próxima, se eu for eleito, eu vou ser o vereador mais jovem da cidade de Santos, para quem não sabe. Então, assim, é muito importante, cara, a nossa cidade, ela tem, são 72 mil votos, 28% dos votos válidos do 16 aos 30 anos de idade, ou seja, da juventude. E a gente não tem um representante jovem na Câmara. Eu estou digo por vereador. Então, assim, é necessário que a gente ocupa, porque, assim, senão, se a gente não ocupar as pautas de juventude, igual, uma coisa que eu estou defendendo muito, batendo na tecla, e já estou tendo um avanço lá com o secretário de Santos, né? A questão de uns jogos de praia. Eu quero muito, é meu bebezinho, assim que eu embrulho, eu quero muito trazer uns jogos universitários de praia aqui para a cidade, porque, assim, é algo que movimenta demais. A gente é o segundo maior, a gente é o segundo maior polo universitário do estado, né? Não sei se você sabe, mas a gente é o segundo maior. E, cara, a gente não ter um evento dessa magnitude, não ter algo regional que isso traz renda para a cidade, assim, é um descaso total, entende? Então, eu acho que dentro dessa minha participação com a juventude e pela juventude, eu acho que é um marco bem interessante, é um filhinho que eu tenho, que eu quero desenvolver bastante. Show. Putz, eu concordo, porque a partir do momento que a gente fica falando aqui, cara, vamos tentar mudar o jeito de ensinar, a grade curricular de uma universidade, e a gente fica só focado em pessoas mais velhas, não nada contra, mas, cara, se a gente olhar a maioria das faculdades, tem um pessoal lá que vai até os 100 anos de idade ensinando. Cara, a gente precisa renovar também. Não é descartar essas pessoas, mas precisa também ali no meio ter pessoas jovens. Então, se a gente quer coisa nova, coisa atual, coisa que nós jovens sabemos mais, então, cara, tem que ter representantes jovens ali no meio. E ponto. Então, é isso. Exatamente. E você é engenheiro, você é uma pessoa que estudou, que é uma pessoa que se preparou emocionalmente com os perrengues da vida, isso faz parte do show, não é nenhum cara aleatório. Você teve uma formação, isso é legal, foi muito aproveitado. A vida ensina muito. Então, não é só a idade que traz uma maturidade ou que traz conhecimento em alguma área específica. Então, acho que a engenharia amadurece a gente muito. Então... Demais, cara, tu falou tudo. Eu vou te falar assim, que isso transcende a questão econômica e social, porque o que acontece? Eu convivi com bastante colegas que eram, graças a Deus, o esforço da família, bem de vida, né? Muito bem de vida. E, cara, eu vi o avanço dessas pessoas, assim, de entrar na faculdade, ser, tipo, um mimadinho e sair da faculdade um homem, digamos assim, entendeu? Ou uma mulher formada. Então, a engenharia amadurece demais, mas o que é importante para você amadurecer também, um outro hack que cara, é o estágio. Você tem que estar no campo de batalha. Nada adianta você pegar aquele globo ali de informação tal e não aplicar e não ver na prática, entendeu? Não adianta. Você não vai conseguir ter uma formação que vai te dar, que isso eleva até o teu lado humano, né? Você se torna uma pessoa melhor, você vê que a vida não é tão simples como a gente pensa quando é adolescente. Então é eu muito... sempre digo que tudo é treino. Cara, quanto mais você treina algo, mais você fica bom naquilo. Isso para qualquer coisa. Ah, eu não sei isso direito. Treina. Ah, eu era péssimo em comunicação. Eu não conseguia abrir a boca, que eu suava frio. Eu perdia oportunidades porque eu não conseguia falar, me expressar, me vender como profissional, pessoa. Cara, e como é que você fica bom? Cara, treinando. Você precisa treinar, você precisa aplicar todos os dias. E o estágio durante a faculdade cara, é o teste, a prova de fogo, para você realmente testar e trabalhar, se desenvolver e crescer, né? Crescer como pessoa, isso é fundamental. Então, inclusive, assim, uma das coisas que eu tentei, enquanto na política aí da universidade, né, que quem não sabe, eu tive uma chapa que a gente concorreu ao diretório acadêmico, participei da estrutura política da universidade. Uma coisa que eu queria e que eu acho muito necessário é que tenha uma obrigatoriedade de estágio, assim, meio que anual, entendeu? Para tu passar do ano ou do semestre, tu tem que cumprir uma grade também de estágio, porque, cara, não existe a teoria sem a prática, cara, não existe.
tá ligado? A prática é tudo, é lá que tu vai ver os problemas, é lá que tu vai ver se aquela teoria é aplicável ou não, entendeu? E se você sai sem essa bagagem, tu vai apanhar, e tu vai apanhar feio. Tu vai ver na minha área, né, digamos, tu vai ver o operário ali de obra, o ajudante, falar, pô, mas tu é engenheiro, eu sei mais que ti. Tipo, entendeu? Algo assim desse sentido. Pô, tu não sabe o que é isso? Tal. Então, cara, se tu tiver, eu já vi isso acontecer demais. Enquanto estagiário de engenheiro recém-formado, putz, os caras aloprar. Eu, tipo, eu até mesmo brincar um pouquinho assim, falar, puta, esse engenheiro aí, cara, se formou aonde, tal, não sei o quê. Mas, é assim, a gente não pode dar margem para nada, né? Então, se a gente tem esse entendimento, a gente tem que buscar tanto o melhor desempenho acadêmico quanto o melhor desempenho também na parte de estágio e na parte prática, né, da Sim, profissão. porque é muito fácil. Cada vez mais vagas para a universidade existem, para você sentar na cadeira de aluno, E para mas trabalhar, não é proporcional. Então, entendeu? isso, o que mais me revolta, mais eu fico triste, é a quantidade de pessoas que se formam e falam, caramba, eu tô parado. Muitas das vezes as pessoas são responsáveis por aquilo, mas tem também o lado que é muita vaga de estudo e pouca vaga de trabalho. Então, dentro disso, Paulo, eu tenho uma ideia firmada que é da seguinte questão. Dentro dos meus estudos políticos, eu entendi uma coisa. O que acontece? Quem forma a vaga a vaga acadêmica, o curso acadêmico, é o mercado. Então, vamos lá. O mercado, ele tem, com base na sua representação, as suas associações, os seus conglomerados, e ele identifica que há necessidade de um profissional específico. Ele faz a comunicação para a gestão pública, né, para o governo, e o governo, através do seu ministério, vai lá e libera as cotas para que as faculdades iniciem esses cursos ou ampliem esses cursos. Só que o que acontece? O que eu vejo é que é o seguinte, principalmente com a engenharia, eu sou defensor do quê, Paulo? Eu sou defensor de que, para o pessoal que está saindo agora, isso até da minha época, era coisa que se falava e que eu defendia. Tinha que ter um exame tipo o exame da OAB. Sabe por quê? Porque isso consegue fazer com que só os profissionais, porque assim, o cara se formou, beleza, se formou legal. Só que se ele não tiver o mínimo da base acadêmica, ele vai ter que fazer cursinho para poder, e ele só vai conseguir passar nesse exame quando ele tiver pelo menos a base do conhecimento, entende? E isso faz com que gere melhor profissionais, e aí isso acaba com que menos pessoas queiram entrar por conta dessa dificuldade, entendeu? Muita gente não faz direito porque tem a OAB, entendeu? Essa é a real. E aí, com isso, e assim, eu acho que é algo que tem que ser É um combatido, né? filtro. Porque tem que ser combatido porque não faz sentido, Paulo. É o que tu fala, cara. Eu fico pasmo quando, assim, tu pega uma faculdade EAD de engenharia. Cara, a Unisanta, com todos aqueles laboratórios, mesmo assim, ainda a gente sente falta um pouco da prática. Imagina numa faculdade EAD que não tem um laboratório. Sim, Que é base o cara vai ter? complicadíssimo. Não. Não tem como, cara. É uma crítica que doa quem doer, tem que ser feita. E tem que ser feita e tem que acabar com isso. Pô, tu pega, é até um tiro no pé, porque assim, cara, tu pega hoje em dia, se tu pesquisar aqui na internet rapidinho, tu vai ver graduação por 300 conto de engenharia. 300 conto não paga nem o salário de um mestre. Não paga. É isso. Concordo. Mas faz parte do show. São coisas que pessoas como você vai estar na frente aí batalhando por essa mudança. Agora, só para finalizar, lá na frente, qual é o seu sonho? Cara, vou te falar assim, ó, o meus são três, né? São três principais sonhos. Voltado para a área da engenharia, o meu sonho, que aí eu acho que já encavala um pouco com o outro, mas não, assim, ó, dentro da engenharia, o que? Meu sonho é desenvolver a minha empresa até o ponto de que eu consiga capital de giro e receita para dentro dessa empresa eu abrir um braço dela de construção de habitação popular a baixo custo. E, tipo assim, a baixo custo, tipo assim, quase zero, entende? Para atender o pessoal
moradia, e não moradia emergencial, moradia definitiva, entendeu? Para assumir um papel, porque assim, eu acho que muita gente empurra para o Estado o que há de ruim na sociedade, e, pô, tu tá ganhando dinheiro, por que tu não faz? É legal, fazer filantropia com o dinheiro dos outros é fácil, agora vai fazer com o teu. Então, é uma tese que eu defendo. Então, eu tenho esse objetivo, eu vejo lá na frente fazendo isso. Top. Eu gostaria de participar de algo assim. Vamos Eu tenho participar. muita vontade, tenho muita vontade. Vamos participar, cara, vamos Show. participar. Inclusive, estou fazendo estou colocando no papel um projetinho que, inclusive, o Japa, que é da Teto, acho que tu conhece, que é amigo do Bassan, do pessoal que mora com eles na Rap, ele está me ajudando bastante nisso, que ele é o dirigente regional da Teto, ele está me ajudando, eu estou aprendendo muito com ele nesse sentido, Show. e a gente está caminhando junto. Boa. E aí, vamos lá, isso é na parte, digamos que na parte profissional. Sim. E aí, ainda dentro da parte que entra um pouquinho para social, mas ainda dentro da parte social, eu tenho um sonho tremendo assim, que é fazer, elaborar e criar uma ONG, mas uma ONG que atue em toda a formação de jovem, entendeu? Então, tipo assim, não uma ONG para trabalhar algo pontual, mas assim, é como se fosse uma incubadora. Então, assim, o cara vai fazer o cadastro lá, a família de baixa renda vai fazer o cadastro, vai deixar o filho dele sob os nossos cuidados ali acadêmicos, digamos assim, né? E lá ele vai ter tudo isso que eu julgo necessário para o ensino básico, entendeu? Então, dentro lá ele vai ter aula de oratória, ele vai ter cursinho pré-vestibular quando tiver na idade já, ele vai aprender línguas, tal, tal, tal. Então, essa colaboração, eu acho que eu tenho essa marca para deixar, eu tenho esse meio para deixar na sociedade. Legal. E aí, Por fim, num terceiro ponto, até para facilitar essa parte social e também para defender as mudanças, assim como você disse, dessa que a gente conversou aqui agora há pouco, eu me vejo, cara, assim, eu quero dar minha contribuição para a sociedade santista, eu quero deixar minha contribuição aqui, só que para as políticas públicas que eu julgo essenciais, para que elas sejam tiradas do papel, isso eu só consigo a nível estadual. Então, o meu objetivo, eu me vejo muito como deputado estadual combativo nesse âmbito, entendeu? legal. Show, sucesso, negão. Vai dar tudo certo. Você tá trilhando esse caminho. Você tá cuidando aos poucos. Isso tudo é um caminho árduo, né? E, cara, e comprido. Não é nada, não vai ser nada fácil, não vai ser nada tão rápido. Mas é trabalho de formiguinha, né? E você Então, tá fazendo a sua parte. tem um líder político falecido que eu tenho uma admiração, não penso 100% como ele, mas tenho uma admiração em boa parte do que ele pensava, que é o Enéas, doutor Enéas Carneiro. falava ele falava exatamente isso, né? Ele falava que não existe nada simples, tudo é complexo, tudo tem com aquela voz dele, tudo é digno da sua complexidade. Então, não adianta você se formar e falar, por mais que tipo você se forme, sei lá, em qualquer coisa você vai falar, agora eu já tenho uma base e vai ser fácil. Não, nunca é fácil, nada é fácil. E tira isso da tua cabeça, se tu acha que vai ser fácil, nada é fácil. Mesmo tu tendo família da área, esquece. Tudo vai ter sua complexidade. E é isso, cara. Assim como tu já ressaltou, a gente tem uma história de vida muito parecida, a gente tem coisas que nos prepararam na força, né? Na força, nos prepararam. E, assim, uma coisa que eu quero falar para todo mundo, a gente vive um período pandêmico de muita pressão psicológica. Cara, fica tranquilo que vai passar, velho. Vai passar. Sabe por que vai passar? O que acontece? A infraestrutura, que aí entra todo o globo da engenharia, ela é o principal índice da nossa economia e da economia mundial. Principalmente do Brasil, porque é um país subdesenvolvido. O que acontece? Subdesenvolvido e em desenvolvimento. Após uma grande crise, o principal nicho da economia que tem que ser trabalhado, senão não tem como o país sair da crise, é a infraestrutura. Então a gente vai ver um boom assim, ó, puf, vai explodir obra, vai explodir projeto de todas as engenharias, de toda a magnitude, vai ter muita vaga de estágio, de trabalho. Então assim, não desmotiva, cara. Termina, vai valer a pena, vai valer a pena. Eu ainda não consegui ganhar quase nada de dinheiro.
Tipo, se tu for com essa ideia, eu vou fazer engenharia, igual é até o hino da engenharia, né? Eu tava até brincando com uma amiga minha que fez Cefesp, ela é profissional de educação física e tá ganhando mais grana que eu aí nessa pandemia. Tá ganhando muito mais grana que eu. Verdade. E ela até, eu falei brincando com ela, eu falei, pô, e aí? Quando você vai pagar o café? Pô, mó tempo que a gente não se fala. Ela, pô, mas e aí? Cadê aquele bordão da engenharia que vocês gritavam lá nos jogos? Não sei o quê. É por aí. Faz parte do show, mas vai melhorar. Tudo é feito de ciclos. Mercado financeiro, mercado de trabalho, tudo é ciclos. Tem momentos de baixa, tem momentos de alta, e você tem que aproveitar do melhor jeito possível, na baixa, na alta, e tá preparado psicologicamente, principalmente. Porque quando está lá em cima, show, todo mundo está dando risada. Agora, quando está lá embaixo, você precisa ativar outras emoções para superar e avançar da melhor forma possível. Cara, show, meu querido. Puta, show de bola. Obrigado demais por esse bate-papo. Fala uma palavrinha final aí pro pessoal, para a gente finalizar. Cara, eu queria falar assim, é algo bem breve, assim, mas eu queria falar o seguinte, para todo mundo que venha assistir isso, seja acadêmico ou não, cara, foque nisso, que tudo vai passar, e assim, tudo que você for buscar fazer profissionalmente, tente avaliar o quão ético é aquilo. Deixa a questão econômica, por mais que a gente entenda que é necessário, que é importante, mas, cara, produza, se envolva com projetos, participe de projetos que tenham um fundo, que cumpra um papel social. A gente, tipo, tá todo mundo tão obcecado por dinheiro e tudo mais. Cara, e depois? A vida é tão breve. Qual vai ser o legado que tu vai deixar? Para que você está estudando tanto? Às vezes você não tem tempo para curtir amigos, não tem tempo nem para namorar e tudo mais. Aí daqui a pouco você vai entrar no mercado de trabalho, a gente entra naquela rotina de trabalhar 12 horas e tudo mais. E aí o que você vai ganhar com isso? Só dinheiro? Dinheiro não paga felicidade. Dinheiro lá na frente não vai. Você vai olhar para trás e vai falar, puta, legal, que vidinha eu tive. Então, cara, é isso. Foquem em se envolver com projetos que tenham que tenham função social nobre para a sociedade como um todo e para você, que te complete, que te preencham. E um segundo ponto, e não menos importante, na verdade é muito importante isso, cara, que todo mundo que esteja assistindo aqui, que venha assistir, que se interesse por política. Mas esse interesse ele tem que vir com o estudo. Cara, estuda, foge dessa parada de polarização, dessa política de rede social e vai estudar, procura fonte confiável. Eu indico para todo mundo aqui, depois eu peço até para o Paulo, se ele puder colocar no link aqui na descrição, depois para o pessoal estar acessando. Tem uma ONG que faz um trabalho muito importante que se chama Politize, com Z e E no final. Politize. Ela é uma ONG que ela leva o conhecimento sobre o sistema político e sobre a democracia de maneira acessível. Então, com a nossa linguagem, de forma bem acessível, ele leva para todo mundo. E aí, às vezes, desperta um interesse que você não sabe, mas tem ali no seu coração, de colocar suas ideias e construir em favor da sociedade. Então, é isso. São as duas coisas. O primeiro ponto que eu falei e esse segundo não menos importante. Show. Obrigado, meu querido. Valeu. Prazerzaço conversar com você. Um abraço a todos que vão assistir. E é isso, Paulinho. Muito obrigado pelo convite, cara. Eu quero que você saiba que você é um exemplo na minha vida e, assim, tu vai ser um mentor aí, enquanto eu... Já tô cheio de cabelo branco, velho, que não dá pra ver. Eu puxo vários também. Quando eu estiver no campo de batalha aí, eu sei que eu vou estar contando com o teu apoio, com a tua força. Tamo junto sempre, meu querido. Gente, obrigado aí. Até a próxima entrevista aí. Comentários, compartilhem. Tamo junto sempre. Um abração, irmão. A gente sempre quer ser escolhido, mas eu sempre pensei que a gente também tem o direito de escolher onde a gente quer trabalhar. Antes de buscar uma vaga em uma empresa, eu ia ver se ela também fazia sentido para mim.